Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, tinha uma pastora chamada Barbara White, que ela dizia o seguinte: conhecimento é uma arma. E nessa situação que nós estamos vivendo no mundo, com todo esse contexto de coisas acontecendo lá na faixa de Gaza, enfim, nós vamos considerar algumas coisas e parar de ser um pouco inocente em relação a outras, né? Para que a gente não seja levado a um erro crasso, e você vai entender no decorrer desse vídeo por quê. Tem um relato de uma brasileira que mora lá em Israel, em Tel Aviv, e ela traz o relato de um dos policiais que foram nas casas, né, resgatar os corpos, essa coisa toda, né, e ela descreve esse relato, que inclusive está em vídeo, né, feito por esse soldado. Mas vamos lá. Diz assim: relato fortíssimo, dia 7 da tarde. E aí ele relata, ela escreve em português para que a gente possa entender. Nós entramos na primeira casa, nós vimos, tinha um casal, mãe e pai, sentados lá, de joelhos no chão. Eles estavam de joelhos. Agora, suas cabeças estavam no chão, mãos amarradas em suas costas. Do outro lado da sala tinha um menino de 7 anos e uma menina, talvez de 6 anos de idade, eu diria, sentados ao lado oposto de seus pais, com as mãos amarradas para trás, na mesma posição. Os corpos estavam torturados, agora usando a imaginação. Quem foi torturado antes? Quem viu? Se foi as ciências as crianças que viram os pais serem torturados, ou os pais que viram as crianças serem torturadas? Mas não importa, a cena ela é terrível. Quando eu digo torturado, eu estou falando de apenas de partes do corpo faltando. Um olho, eles tiraram um olho, um outro olho, dedos foram cortados, tudo isso aconteceu. E no final eles levaram um tiro. Mas ainda não acabou. No meio da mesa, esses terroristas sentaram-se e comeram a refeição de sábado que foi preparada para a família. Muitas pessoas esquecem-se, mas esse sábado em específico, que estava acontecendo em Israel, era uma data muito importante, uma data inclusive religiosa, do Yom Kippur, né? E eles prepararam, muitas famílias prepararam ceias para poder se reunir, né? E celebrarem essa data, né? Que é muito importante para os judeus. E eles simplesmente vieram, vilipendiaram o corpo, fizeram tudo isso que está sendo descrito aí. E isso é o mínimo. Eu vi muitas coisas, eu vi muitos vídeos que não tem como ficar descrevendo, porque até provavelmente o YouTube pode derrubar esse vídeo. Mas você pode buscar, né? Eu sei que pessoas não gostam e tudo, mas para que você entenda o que eles fizeram. Há vídeos que eles chegam nas estradas e os judeus estão tentando fugir de alguma forma, eles vão atirando aleatoriamente, matando famílias inteiras dentro do carro. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque há uma discussão agora que fala que Israel ele está respondendo de forma brutal, desproporcional, né? Sendo que Israel ele avisa os civis antes, dizendo para saírem, e o próprio pessoal do Hamas não permite que eles saiam, enfim. E aí, semana passada, acho que sexta-feira, teve a questão do hospital, que agora ficou provado, inclusive o Washington Post ele fez uma nota pedindo desculpa, né, de ter afirmado que aquele bombardeio foi feito por Israel. Inclusive, ele não destruiu o hospital, ele caiu no estacionamento do hospital e foi por um foguete da Jihad Islâmica. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós não podemos ser inocentes em relação ao que
pode vir a acontecer. Por quê? Porque eu vi semana passada que a senadora Mara Gabrilli, né, ela conversou com Flávio Dino, ministro da Justiça, para fazer um projeto de lei para acolher os refugiados desses lugares. O que muita gente não comenta é que parte de Gaza tem uma fronteira com o Egito, mas o Egito abriu para que possa entrar ajuda humanitária, mas eles não querem palestinos na terra deles, porque eles já tiveram um problema. Outras nações também não querem. A Jordânia, que fica do lado da outra parte da Palestina, também não quer receber refugiado nenhum. E aí entra onde eu quero chegar, porque aí tem um ponto. O Hamas, ele não quer acordo, ele não assinará acordo, dificilmente ele assinará um acordo com Israel. Quando assinar, e pode vir a assinar, é em função de uma profecia bíblica, mas será numa outra situação, num outro contexto. Por quê? Porque eles querem uma aniquilação, a destruição total e completa de Israel, eles querem varrer Israel do mapa. E eu fui no estatuto deles, e aí entra para você que é cristão, eles citam também os cristãos, porque na cabeça deles e dentro da fé deles, em função do Alcorão, da Sharia, o que é a Sharia? Eu já expliquei em outro vídeo, é um conjunto de leis que eles aplicam como uma forma teocrática, os governos deles são teocráticos, é só você olhar para o Irã. Uma moça foi espancada no metrô e teve morte cerebral porque estava sem aquele véu, né? Então, as pessoas, elas são submetidas a esse tipo de coisa. E na cabeça deles, todo judeu e todo cristão tem que morrer, se não se converter ao islamismo. Por quê? Na fé deles, eles são considerados como infiéis. Então, nós não podemos ser inocentes, achando que está tudo bem. Mas aí as pessoas, como vão sempre dizer, mas eles são moderados. E 80% deles são moderados. Sim, mas os 20% são radicais. Eles são em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, então 300 milhões são radicais. Mas o que acontece é que os outros 80%, eles não, em 90% desses 80%, eles não vão criticar ou, como é que se diz o termo? Condenar as ações do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, ao contrário, porque essas pessoas que estão na Europa protestando e comemorando as ações do Hamas com relação a Israel, são os ditos moderados. E eu fiz um vídeo anterior falando exatamente sobre isso. E para finalizar e a gente poder compreender, a Mara Gabrilli, ela quer receber os refugiados. Por quê? A Europa começou a deportar algumas pessoas radicais que estão protestando, apoiando o genocídio, a morte de Israel, né? Estão sendo deportados para os seus países. E o interessante é o que eu vou dizer agora. Existe uma mulher chamada Brigitte Gabriel, ela é libanesa, só que ela é cristã. Até um determinado tempo, o Líbano era também um povo democrático, né? E na sua maioria era cristã, inclusive ela é uma mulher cristã. E o que aconteceu? No ano de 1976, a casa dela foi explodida pelos palestinos, que começaram a invadir o Líbano, e o Líbano ele acabou acontecendo nele um processo de transformação radical. Por quê? Os cristãos foram sendo mortos, oprimidos, ela teve que fugir do seu país, e a Líbano era considerado a Paris do Oriente, né? E ela foi totalmente destruída e houve uma reversão completa da sociedade, porque houve um domínio islâmico naquela situação. Porque a forma de eles ampliarem e fazerem crescerem a sua religião é pela força. Então, ou você passa a ser um islâmico, ou você irá morrer. E ela fala exatamente isso. Ela fala: o meu país era um país próspero, era um país muito belo, era um país que era considerado a Paris do Oriente.
né? E foi o único país que nos idos lá de 1970 e pouco, que foi exatamente 1976, a casa dela foi explodida, ela ficou 2 meses e meio no hospital, né? E ela perguntava: pai, por que eles atacaram a gente se nós os recebemos no nosso país? E os pais dela respondiam: simplesmente porque nós somos cristãos. E isso é uma realidade que a gente precisa encarar. Então, aí eu sei que algumas pessoas dirão assim: não, mas a gente tem que ter amor, tem que ter misericórdia, mas a gente não tem que necessariamente colocar a nossa cabeça na guilhotina. Então nós, ao percebermos que o nosso país pode estar se movimentando para de repente recepcionar esse tipo de gente, nós precisamos nos preocuparmos e pressionar para que isso não aconteça, porque muito provavelmente isso pode acabar acontecendo. E como eu falei no vídeo anterior, há abraços do Hamas dentro da nossa nação. Então imagine uma quantidade grande de refugiados. É só você olhar para a Europa, é só você olhar para países como a Suécia, Bélgica, França, principalmente a França, Espanha, Itália, enfim, o quanto que eles estão sofrendo. Inglaterra, principalmente em Londres, Alemanha, né? Os policiais estão sendo acuados por essa gente que se dizem moderados. Então imagina o que pode acontecer aqui num país como o nosso, predominantemente cristão. Aí eu sei que você deve estar pensando: tá, o que nós temos que fazer? Antes de tudo, irmãos, orar. Orar pela paz. Orar para que cesse, na medida do possível, esse conflito e que de alguma forma vá para algum bom termo. Eu vi que o Hamas está liberando algumas pessoas, mas nós precisamos também pedir para que Deus nos proteja dessa situação, né? E veja só, se acontecer de começarem a liberar esse povo vir para cá, é uma forma de Deus nos punir e nos julgar em função da forma com que nós estamos levando o Evangelho. Olhe para a igreja do Brasil, olhe para muitas realidades que estão à nossa volta, de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Pessoas se locupletando, pessoas enganando o povo, pessoas trazendo um Evangelho coach, um Evangelho liberal. Então talvez, quem saiba, Deus possa usar dessa situação para de alguma forma fazer com que a gente possa de fato amadurecer. E nós precisamos orar muito. O tempo agora é de estar firme na presença de Deus. Não há mais tempo de brincar. Eu vi um vídeo que o meu amigo Sérgio me mandou, do pastor Douglas Gonçalves, dizendo: amadureça. E essa é uma realidade que nós temos que encarar diante de tudo o que está acontecendo, porque o tempo não é mais de brincadeira. Pense nisso. Deus abençoe você.